Oi, eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar sobre Bright. Bright é um filme da Netflix lançado agora no final do ano, 2017, em dezembro. E levantou muita expectativa do público. Nos trailers ele foi muito maravilhoso. E basicamente ele vai contar sobre a história de um policial, que é o Ward, que é um humano, que ele tá voltando ativo agora, que ele foi vítima de um tiroteio. E o parceiro dele é o primeiro orc a ingressar na academia. E o filme inteiro ele vai tratar um pouco sobre esse preconceito que tem. Basicamente eles, numa ocorrência, eles encontram uma varinha mágica e que tem o poder de realizar o desejo de quem segura ela. E que vem com uma fada que tá protegendo ela, no caso. E só quem pode segurar essa varinha com as mãos é um Bright. Quem não é Bright toca na varinha e morre. Explode. E junto com a varinha... Explode. E junto com a varinha vem essa menina, que é a Tika, que é uma elfa, que tá protegendo a varinha. E ela tá tentando levar a varinha pra algum lugar, e aí a história toda se desenvolve em todo mundo na cidade, tentando pegar essa varinha, e eles tentando evitar que as pessoas peguem essa varinha porque eles sabem do poder destrutivo que ela tem. Basicamente a história do filme é essa, assim. Desculpa o spoiler. Enfim, na verdade acho que quase tudo isso meio que fica claro no trailer também, que foi um trailer superestimado, assim, porque foi... Superestimado não, ele foi um trailer maravilhoso de um filme que na execução talvez não tenha sido tão maravilhoso assim. O trailer ele se vendeu muito bem, a ideia da história se vendeu muito bem. Agora a execução, vamos falar mais tarde. Bright é um filme que já era muito aguardado devido ao protagonismo dele, né? Ele é protagonizado pelo Will Smith, que... Tudo que ele toca vira ouro, né? Menos o Esquadrão Suicida. E que na verdade consegue carregar o filme ali basicamente nas costas, com exceção do parceiro dele, literalmente, porque é o outro que carrega o filme, que é o Joel Edgerton, que é um ator que já tinha feito Êxodo, participou de alguns Star Wars e que é um ator muito bom também. No caso, eles dois são esses policiais protagonistas, né? O Scott Ward e o Nick Jacob, que é o Orc. E aí eles vão... Ficha técnica, me perdi. Enfim, e no caso... Eles encontram a elfa junto com a varinha, que é a Tika, que é interpretada pela... A Tika, que é a Luz Fry. Lucy Fry. O que Lucy Fry já fez? Cara, que Lucy Fry já fez? Eles encontram com a elfa, que é a Tika, que é interpretada pela... Lucy Fry, que fez Academia de Vampiros. O Beijo das Sombras, Malcolm Mermaids e Aventura de H2O. Enfim, ela fez um dos filmes do H2O. E ela tá protegendo a varinha da grande vilã, que no caso é a Layla, que é interpretada pela Noomi Rapace, que fez Onde Está a Segunda, fez a Lisbeth Salander, da trilogia Millennium sueca, não dos filmes americanos. E que é linda, pausa pra dizer que é maravilhosa. Merece esse elogio. E no caso, esse forma o elenco, a cúpula principal ali da história, né? Fora os dois detetives. Os dois elfos ali, que mas, a participação deles eles aparecem pra falar que estão caçando a varinha. E Desculpa, aí, spoiler de novo. A direção é assinada pelo David Ayer, que é o mesmo diretor... É um negócio, né? A gente fala o nome desse homem até o céu ficar raivoso. Tô brincando. Mas enfim, o David Ayer, que é o mesmo diretor do Esquadrão Suicida, né? E de alguns outros filmes voltados pra ação, como o SWAT, por exemplo. Mas que dessa vez meio que falhou em fazer um filme de ação, se era o intuito inicial dele. A gente vai entrar nisso mais tarde. O filme teve um orçamento de 90 milhões, o que é muito dinheiro. Porque a Netflix não passa todas as informações, né? Mas a gente, né, acha as gambiarras caminho. E aí, no caso, esses 90 milhões foram muito bem aplicados na parte técnica, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas falhou na aplicação do roteiro, por exemplo, que é assinado pelo Max Landis. O Max é o roteirista de Victor Frankenstein, que foi protagonizado pelo Radcliffe. Agora, recente. Radcliffe. E que é filho do
John Landis, que foi o diretor de Lobisomem Americano em Londres, de, como que chama? O Twilight Zone, entre outras coisas. O filme já começou com um pé pra trás, né? Ele foi lançado no dia 22 de dezembro, mas no dia 26 a gente já teve a primeira treta em torno dele, né? Negativamente falando. De um dos nomes que envolvia ele, que era que foi quando o Max foi acusado de assédio sexual por uma atriz que tinha trabalhado com ele em um projeto. Pela atriz Ana Kana. Ana Kana. Que trabalhou com ele em um projeto do YouTube. Então, essa treta toda aconteceu meio que no Twitter. Então foi uma coisa bem exposta, né? A Netflix postou uma imagem, a Netflix tweetou, na verdade, uma publicação do Bright, e ela veio embaixo criticando a obra por ter sido roteirizada por ele. E aí a bomba toda estourou e essa coisa. A gente sabe como é as coisas pelo Twitter aí, manifestações de cá e de lá, críticas de todo lado. Falar que ele era protegido por causa do nome do pai dele. E que não era a primeira vez que a coisa tinha acontecido, então a gente de fato sabe que não é uma pessoa interessante e que, partindo do meu olhar, também não é uma pessoa tão talentosa assim, até o que se tem em mãos, né? A gente vai entrar nisso mais tarde, já agora. Vamos começar com as coisas. Tem mais alguma coisa? Falta a música. Sim, mas não, eu falo da música quando a gente entrar diretamente na tela. Vai lá. Coisas que gostamos do filme. Certo, então a primeira coisa que a gente tem pra colocar como positiva é o Will e o protagonismo dele. O Will é maravilhoso, né? A gente não tem como... Quando a gente vê um filme assim que tem um personagem, um protagonista, que a gente já tem um rosto muito... que a gente vê o Will Smith ali, a gente já espera que ele vai ser o centro, sabe? Tipo, cara, é o Will Smith, tudo que ele faz muito bem. E uma coisa que ele faz muito bem nesse filme também é dividir o protagonismo dele com o parceiro de cena dele, que é o Joel. Que fica muito bem. Ele não toma as cenas pra si. Mas a coisa vai além disso. Acho que o primeiro ponto é que quando o filme começa, a gente já tá acostumado a ter um personagem empático vindo do Will, né? Mesmo quando ele é um personagem durão e turrão e tal, é um personagem que você desde o começo gosta. Porque é o Will Smith. Nele. E ali não, ali ele começa com um personagem que é asqueroso, assim, pra não falar pior, sabe? Então ele é um bom cara em casa, com a família, mas ele é preconceituoso, ele é meu chato. Porém que eu vou entrar na outra parte. Mas eles tentaram fazer isso. E aí ele tem uma motivação ao lado dele, né? Porque ele levou um tiro por causa do... Mas não é por isso que ele é preconceituoso. Não. Ele é preconceituoso por causa da estrutura da sociedade dele. Os orcs têm uma herança, olha só, vou falar. Eles têm uma herança de 1000 anos sendo execrados da sociedade por causa de uma aliança com um Dark Lord que estava tentando destruir a Terra. O Dark Lord foi derrotado e aí os orcs ficaram marginalizados. E aí vem daí, e aí ele tá voltando à ativa porque ele levou um tiro de um orc. Ele estava fardado. Os orcs não são clãs. Os clãs deles são gangues de rua da cidade. E aí um deles deu um tiro nele porque era um policial. E vai além disso, né? Um deles deu um tiro nele quando o parceiro dele não estava presente e o parceiro dele não conseguiu pegar esse orc. O parceiro dele estava comprando o burrito pra ele. Mas a gente não sabe disso no começo do filme. Não, mas ele fala nessa hora já. Não, ele leva o tiro. A gente não sabe disso no começo. A gente só vai saber disso quando ele volta à atividade. Então, no caso, o que você tem no começo é ele levando esse tiro, o parceiro dele não consegue pegar esse suspeito. E o Will, no caso, segura bem esse personagem porque ele te leva desse cara que você começa com um certo receio a um cara que vai se tornar uma pessoa melhor ao longo do filme. E isso é bem legal também. O Joel também tem um time muito, muito bom no filme. O orc, na verdade, pra mim, consegue ser mais cômico, inclusive, que o Ward. Porque ele tem uma coisa que é meio de literalidade, sabe? É como aquele personagem do Guardiões da Galáxia. Eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim, Não deu o nome dele. Ele é extremamente literal, então o Will às vezes faz algumas piadas e ele
não entende. A forma de raciocínio dele é diferente. Sim, e ao mesmo tempo tem uma seriedade muito grande nele. Você se apaixona pelo personagem dele muito fácil, porque ele tá passando por uma situação de opressão, né? Ele sofre opressão dentro da delegacia, do departamento dele ali, porque as pessoas não gostam dele porque ele é orc. E ao mesmo tempo ele sofre uma rejeição dos orcs porque Que ele tá traindo a sociedade de orcs deles, eles se organizam. Exatamente, ele tá traindo o povo dele, né? Eles são exilados na sociedade, dentro da sociedade, então eles se organizam dessa forma e aí eles saem dessa sociedade. Acho que a palavra não seria nem exilado, a palavra seria marginalizado. Eles são marginalizados. E no caso, ele raspou os dentes dele quando ele entrou pra polícia, as presas, né? Que é o signo que ele abandonou os clãs. E automaticamente ele se torna, então, rejeitado pelos dois lados, assim. E isso é muito pesado, porque ele é uma pessoa maravilhosa. A segunda coisa que a gente gostou bastante é a naturalização do místico no universo. Como assim naturalização do místico? Não tem a presença de magia o tempo todo. Não é todo mundo que usa magia, a magia não é uma coisa presente, mas o místico está intrínseco no cotidiano deles. Eles têm ali as funções para cada raça, como se distribuiu a existência desses seres, a indústria que se gera em cima de alguns ou de outros. A sociedade, no caso, por exemplo, tem como classe de elite os elfos, que não são... que estão acima dos humanos, digamos assim. E todo mundo compreende isso. Eles estão em Los Angeles, a área alta de Los Angeles, por exemplo, nem é frequentada pela grande parte da população. Para chegar lá você passa por guarita, identificação. Então tem toda uma coisa que torna de conhecimento público. É como se eles convivessem com o que é místico o tempo todo, digamos assim. E isso é interessante porque torna uma realidade que geralmente a gente trabalha, né, principalmente se a gente for falar de RPG, com universos que são separados, é um universo entrelaçado, digamos assim, de conhecimento geral. E não é apocalíptico, porque geralmente por exemplo, sei lá, Anjos da Noite no 4 ali, que os vampiros, lobisomens vêm a conhecimento do público, é uma história pós-apocalíptica, sabe? Tipo, o mundo entrou em guerra. Quando é zumbi, também é pós-apocalíptico, sabe? Tipo, é sempre um destruindo o outro, nunca convivendo. Então, mas ali não é uma situação pós-apocalíptica, mas ela deriva de um caos, né? Que seria A invasão do Dark Lord. Isso, o Dark Lord. Não, mas a invasão do Dark Lord vai entrar no tópico que a gente não gostou, mas ele dá a impressão de que é tipo um Hitler, entendeu? O mundo já era assim. Não é igual o Warcraft. É que a gente não tem muitas informações desse passado, né? Não é igual o Warcraft, que não tinha orc no planeta e de repente veio orc e todos os orcs que já vieram eram, sabe? Tipo, não. É como se fosse assim. É uma forma de se olhar a situação. A terceira coisa que a gente gostou bastante é o visual do filme. Eles conseguiram fazer uma caracterização dos orcs muito boa, sem ser CGI. Sabe, a eles maquiagem, são que eles humanizados de certa forma, Sim. sabe? E isso é muito gostoso. Você acompanha, nada é agressivo aos olhos, digamos assim. E os elfos também, que eles passa quase despercebido às vezes que eles não são humanos, né? Não são europeus. Os traços são muito específicos, mas existe uma naturalidade, acho, que permeia a situação toda. E não só isso, quando a gente fala de visual, existe uma cena em que tem uma elfa morta e é uma das coisas mais bonitas do filme. O desenho daquilo é como se o tempo todo você estivesse admirando uma paisagem, sabe? O filme todo é uma grande paisagem. A qualidade de imagem daquele filme é muito bonita. Ele parabéns. é muito bonito. Acho que foi ali que eles gastaram os 90 milhões, sabe? Porque a coisa tava muito, muito bonita mesmo. De efeitos gerais a fotografia de cena. Tava tudo muito bem colocado. Que é uma característica do Ayar, na verdade. Quando a gente assiste, por exemplo, Esquadrão Suicida é muito bonito. É bom, mas é muito bonito, né? Então é uma coisa que a gente não pode negar nesse sentido. A próxima coisa seria o background da história. A história que eles se desenvolveram fora da história é linda, é maravilhosa, é rica. Você vê ali que tem um universo. Eles apresentam pra gente pelo menos 3 facções diferentes, que são as facções dos orcs, né, que são as gangues. Tem eu não lembro o nome, alguma coisa da luz, que são o pessoal que deteve o Dark Lord.
tem pessoal que tá tentando resgatar o Dark Lord, tem os federais, que são a polícia da magia, que são os magos, mas eles não usam magia, que são os elfos, geralmente são os elfos. Tem então 4 facções, pelo menos ali, que são exploradas, fora as gangues humanas. E fora as outras raças que a gente vê também. Então, no mundo dos elfos, né? Na elite ali, os centauros, por exemplo, estão super presentes porque eles são, tipo, seguranças do lugar. Eles são a cavalaria. Então, tipo, a gente sabe que ainda existe mais. E essa quantidade de coisas foi muito positiva, se tratando de criação, né? É um universo com muita história pra trás e muita história pra se desenvolver. Isso é uma coisa muito boa. Não é um universo que ele literalmente começa ali na história ali e aí você não tem desenvolvimento pra trás. Muito na bom. verdade, acho que a gente acabou fundindo 2 pontos que a gente ia colocar. Acho que isso entra muito na criação da história. Isso. Mas que era outra coisa que era uma coisa que a gente gostou muito. Mas mais do que isso, o background que a história te dá, por exemplo, de que há uma profecia, de que um orc vai vir e ele vai impedir a volta, né, ele vai voltar e vai impedir a volta do Dark Lord. Além disso, essa coisa da guerra também que fica colocada, a separação de sociedade deles, tudo isso que tá por trás ficou muito, muito bem elaborado, sabe? No sentido de conteúdo. E você pega a história de uma forma que ela já tá andando, mas ela não deixa de te contar algumas coisas. Sabe, aparece um humano que é dessa facção que luta contra o Dark Lord, não param em nenhum momento para falar, essa é tal facção, criada em tal ano, que impediu o Dark Lord. Não, sabe, tem um humano lá, e aí nas situações que se desenvolvem nos diálogos, isso vai sendo jogado pra você. Isso não é didático, né? Isso você vai pegando as coisas, mas não é como se te faltasse informação nesse sentido. E aí... E a última coisa é a trilha sonora. A trilha sonora. Tem mais alguma coisa sonora. Não, eu ia falar alguma coisa e que fugiu. Mas, enfim, foi. E eu ia falar da naturalização de novo, porque com essa coisa da profecia, fica muito claro pra gente a convivência que eles têm com tudo isso. Tem uma cena em que eles estão no carro, o Will e o Orc, e aí ele fala sobre a profecia, e aí o Will... Fala, Ward, eu acho que a gente tem uma profecia. Aí o Will olha pra ele e fala, é? E isso é natural, sabe? Como se pra eles isso fosse uma coisa que não recorrente, mas presente. Foi uma coisa de tipo, olha, não é impossível, mas eu não acredito em você. No final do filme ele decide, ele faz uma jogada, tipo, o Nick, né? Fala pra ele não fazer uma coisa e ele fala, olha, a gente tá numa profecia, não é? Então vai dar certo. E aí ele faz, e aí não vou contar esse spoiler pra vocês. De qualquer forma... É muito engraçado, porque falando assim parece que é um filme maravilhoso, né? Ele é um filme bem completo quando eu me escuto falando. Mas tudo o que ele tem de positivo tem um lado negativo, com exceção da trilha sonora. A trilha sonora, no caso, é maravilhosa. Ela é muito bem colocada, ela pontua o filme. Os efeitos de som também são muito bons. Sim, a mixagem de som como um todo é muito bem colocada. E aí não podia ser diferente, porque quem compõe a trilha sonora do filme... é o Junko XL, que compôs... Junko XL, a gente não sabe como pronunciar esse nome. Que compôs a trilha sonora do Deadpool, que também é uma trilha sonora maravilhosa, né? Uma dos grandes pontos fortes do Deadpool. E o David Sardi, que compôs a trilha sonora do Zumbilândia. Que é importante que a gente leve em consideração que também é uma coisa que faz a gente se envolver no filme o tempo todo. Zumbilândia é um filme de apocalipse zumbi divertido. Pra caralho. E a trilha é o que acompanha tudo isso. Então a trilha sonora deles acho que foi o outro lugar. A gente separa aí 45 milhões pros efeitos visuais e 45 milhões pra essa trilha sonora, porque valeu pra caralho, assim. Como a gente já disse, tudo que ele tem de bom, ele também tem de ruim. Agora vem as coisas que a gente não gostou, que nos... sei lá, incomodou um pouquinho, né? A primeira coisa, acho que foi a falta de desenvolvimento dos personagens. A gente falou bastante dos atores dando profundidade aos personagens, mas é uma coisa que o roteiro não dá muito. Ele não trabalhou isso. Ele trabalha quem? O Ward e o Orc. E o Nick. Mas só. Mesmo o Nick, ainda me falta muita informação, sabe? De onde ele vem, pra onde ele vai. Na verdade, o Bright acho que é uma história que funcionaria muito melhor enquanto série
do que enquanto filme. Porque ele tem muita coisa pra ser trabalhada. A gente sabe que 2 horas de filme não são suficientes. Ele já tem a continuação confirmada, mas a gente já sabe que ainda assim não vai ser suficiente. Porque eles têm um universo muito rico. E a gente sabe que já passou o filme de introdução, então provavelmente eles não vão voltar. Então você assistiu ali o filme, mas você não sabe exatamente quem são esses personagens, o que os traz até fica claro, mas como eles chegaram aqui, de onde eles vieram, sabe? E isso se tratando de basicamente todos os personagens. Mesmo o personagem do Will, ele começa com uma família, né? Ele tem mulher e filha, que dá a impressão de que isso também vai ser explorado, e elas só aparecem em uma cena. E aí acabou. Elas aparecem em uma cena, elas aparecem depois pra ele Quando pedir ele fala pra elas irem pra embora. elas saírem da cidade, aí tipo, depois... Tudo bem que elas não têm uma relevância pra história, mas... Pro sabe, então background por do que personagem então, ser por quê? importante. Não desenvolveu, sabe? A Tika não tem desenvolvimento no fundo, a Leia não tem... A Leila é um Zort, personagem que todo mundo conhece, você vê que todo mundo sabe todo mundo quem tá ela é, Leia, da Tika. mas você que tá assistindo não sabe exatamente quem é esse personagem ou por que ela tá ali. Tem um humano que é da Ordem que luta contra o Dark Lord lá, que ele aparece no filme, ele dá algumas informações e aí depois ele tipo, não volta nunca mais, não aparece, e ele não fala quem ele é, não todo sabe. Um universo, sabe? Ele teria ali um grupo, na verdade, que só é representado por ele, e aí você acaba perdendo quem ele é. Então isso, na verdade, acaba culminando no que seria o nosso segundo ponto negativo, que é o muito conteúdo e pouca exploração. Que eu acho que se deve principalmente ao fato de que é um filme e não uma série, sabe? E um universo daquele, acho que você devia trabalhar em livro, assim, na real. Como a gente disse, eles têm um universo expandido muito grande, uma história muito grande, que não se desenvolve. Eu achei mais interessante, eu me interessei mais e eu achei que eles tava esperando isso no filme, explorar a história que eles contam, que eles narram, né, da história do Dark Lord, desse grupo tentando trazer o Dark Lord de volta através da varinha. Mas não, o filme se atém numa corrida de quem consegue pegar a varinha e... É pior do que isso. O filme acaba caindo num clichê muito padrão, que é o do... eles são os mocinhos, né? Portanto, eles salvam essa menina e aí ela tá com essa varinha e aí eles acabam se envolvendo em uma treta com uma gangue de orcs por causa disso. E aí tem essa profecia no começo e eles serão o pessoal da profecia, como já era de se esperar. É um filme, né? bem óbvio, assim. Aí chega lá, você já sabe o que vai acontecer e acontece literal, sabe? É quase que quadrado e isso cansa um pouco. É um filme que parece mais longo do que de fato é, porque ele acaba sendo redundante. E ao mesmo tempo, as outras coisas acabam ficando mortas, que é o caso, por exemplo, do terceiro ponto, que pro Biel foi mais tranquilo, mas pra mim foi muito incômodo, que são as fadas, né? As fadas são ditas no trailer, as fadas aparecem no começo, assim, você vê uns cartazes sobre fada. Quando a primeira cena... de detetização de fadas. A primeira cena do filme é do Will matando uma fada, porque ela tá incomodando e tal, não sei o que, e eu esperei pra caralho essas fadas. As fadas aqui, elas não são um ser, tipo, que a gente tem como fadas, tipo... Elas não são como os elfos, por exemplo. Como Winx, tipo, sabe, não são. Elas são um bicho que seria tipo um macaco que voa, que fica roubando comida, fica tacando cocô nos outros, esse tipo de coisa assim. Mas não se explorou, sabe? O que exatamente elas ocupam, porque elas são um problema tão grande, ainda que fosse, sabe, num sentido irracional, o que eu não concordo, nada se diz sobre as fadas, sabe? Tipo, você só sabe que existe, e isso me incomoda. Foi a tentativa de ter um bichinho que chamasse atenção e fosse engraçado no filme, sabe? Tipo o galo de Moana. Então, tipo, sabe? meio que falhou miseravelmente. Por quê? Sabe? Porque eles colocaram um monte de coisa lá, tipo, eles fizeram um universo extremamente rico e tentaram chuchar tudo ali e na verdade, foi pra mim a questão foi que eles te fizeram criar expectativa em cima de tudo, mesmo naquilo que pra eles é desprezível. Então eu tô numa expectativa muito grande de que o segundo filme me traga informações sobre essas fadas, porque elas foram ignoradas e eu já sei que não vai acontecer, tô bem triste. Enfim. E o quarto, né, item que a gente não gostou, né, que seria o último,
é o reforço de estereótipo. O que acontece? Quando começa o filme, você entende que os orcs correspondem, né, à etnia negra, que essa marginalização... Uma releitura, né? Isso. Que eles carregam em si essa marginalização que a sociedade tem, culturalmente falando, e essa discussão toda. E isso, pra mim, era uma porta enorme pra se discutir vários problemas e preconceito e tudo isso. Só que, como eu disse no começo do filme, há um orc que tá roubando uma loja, né, se eu não me engano. Ele tá saindo da loja e dá a impressão de que ele tá fazendo alguma coisa errada. Ele atira no Will. Esse orc tá armado. Ele corre pra um beco e ele... Ai, gente, spoiler. Então a gente pinta de vermelho aqui, spoiler. Ele vai levar um tiro do... Ele vai levar um tiro não, desculpa. Ele vai atirar no Will, ele foge e o outro vai atrás dele. alcança Peraí, ele. Os cachorros estão latindo. Ah, é. Deixa eu ver se tem alguém por aqui. Tá, então vai ficar aqui spoiler. Spoiler. Parou? Bom, enfim, quando a gente fala sobre essa questão de reforço de preconceito, na verdade, né? De estereótipo. No caso, o que aconteceu foi que o policial... Tem uma cena. Isso. Tem uma cena em que o policial do Will Smith leva um tiro de um orc que tá saindo de uma loja, como se estivesse roubando, por exemplo. E aí esse orc sai correndo, o parceiro do Will Smith que também é orc, sai correndo atrás dele, ele entra num beco, e quando ele entra num beco, ele se confunde com um outro orc. E aí ele percebe que, na verdade, o orc que ele achou que era o bandido era só um menino que tava grafitando, e ele deixa que esse menino vá embora. Porque... Então, ele ajuda o menino a fugir porque ele já chamou reforço. E aí ele sabe que se o reforço chegar e pegar, não vai querer saber se o menino é o certo ou não. Porque o menino é orc. Vai ser ele. E aí, no caso, ele acaba ajudando esse menino a ir embora. Só que em determinado momento do filme, ele tá com uma gangue de orcs. E aí esse menino... é o filho do líder da gangue, e aí o líder da gangue pede pra que ele mate esse orc, e aí ele se recusa a matar. Que é a iniciação dele como membro oficial da gangue, sabe? Tipo, hoje ele vai se manchar com as cores, e aí entrega a arma pro cara, e aí o filho fala, olha, eu não posso matar ele porque foi ele que me salvou. Ele que me salvou daquela vez. E aí, no caso, ele sai, e o pai dele é quem atira no orc. Então, o que acontece ali? Acontece que esse menino, no fim das contas, era também bandido. E aí, o estereótipo de que todo orc é bandido, que tinha sido quebrado lá atrás, quando na verdade aquele menino não estava cometendo nenhum crime, volta a ser colocado ali, entende? Você fala, pô, então no fim das contas, de fato todo orc é bandido. Porque tirando esse orc, que seria tipo a exceção... Tirando o Joe, o Nick, que é o protagonista da história, todo outro orc que aparece na história tá com a gangue, tá fazendo alguma coisa errada, sabe? Ou tá em liberdade condicional. E tem toda aquela aura de marginal o tempo todo, sabe? Presente. E isso reforça, sabe? Isso acaba meio com... Você tem uma esperança que em algum momento é criada, né? Quando você fala, pô, eles vão limpar essa ideia errada que a gente tem de que todo ser que é oprimido por estereótipo, digamos assim, é de fato marginal. E aí, na verdade, eles só te jogam isso de volta na cara. Então eu não entendi qual que foi o intuito. E isso pra mim, acho que de todas as coisas negativas de Bright, se torna aquela que é a pior. Porque ele é um filme que promete discutir isso. Ele começa citando um movimento negro que discute e debate isso fortemente, né, luta por isso. E no final das contas ele só amarra isso de alguma forma. Ele tenta fazer uma discussão, provavelmente quem é branco não militante vai falar, nossa, como eles foram profundos. Porque tem um momento ali que ele para e aí tem uma violência policial desnecessária, e aí no outro momento eles vão atender uma ocorrência que é de humano e o cara tá armado, e aí só que o cara tá bêbado, e aí eles estão rindo, estão conversando. Não tem, sabe, eles colocam algumas coisas, mas não chega... Não é suficiente. E aí a impressão que eu tive é de que juntou o excesso de conteúdo, né, que já existia na história, mas o diretor, que é um diretor que pelos filmes que você vê, os filmes de ação dele, ele sempre tenta fazer uma coisa
que discuta algum tipo de fundo, né, muito profundo, e geralmente ele nem sempre ele alcança esse intuito, mas junta essa vontade dele de discutir um social com a necessidade de que seja um filme de ação, e no final o filme não é nenhuma das três coisas. Você nem tem um filme de ação de verdade, nem tem uma história que de fato desenvolva esse lado místico de forma suficiente, e nem tem a discussão sobre a marginalização dessas pessoas, de minorias, digamos assim, de fato colocada. É um filme que acaba te levando a muitas possibilidades e não concretizando nenhuma. E esse acho que é o meu maior problema com Bright. Então, assim, se a gente coloca ele em alguns moldes, eu acho que ele falha, sabe? Na discussão que ele aparentemente se propôs a fazer na releitura, ele não conseguiu atingir a crítica que ele queria atingir, sabe? Virou, como o Stephen disse, não é nem um filme de ação, nem um filme de fantasia, nem um filme de crítica social. É um filme bom, é um filme gostoso. É um filme de entretenimento. Mas ele não passa muito daí. E aí a gente espera realmente que a Netflix acate isso para essa continuação, né? Porque faltou tudo, assim. Esse é o nosso primeiro vlog de filme, então a gente estava procurando uma forma de estabelecer uma média para esse filme, digamos assim, né? Que é como a gente costuma conhecer essas notas, as categorias que os filmes alcançam. Para isso a gente estabeleceu 5 padrões. Que vão valer 5 pudins. Exatamente. Que seriam os nossos 5 estrelas. Avaliando. Exatamente. O primeiro padrão, então, no caso, é o enredo. Em questão de enredo, o Bright tem uma boa história, mas não tem um bom roteiro. Então, não chegou a ser contado. Então eu acho que o Bright falha nessa situação. Então ele não ganha o primeiro pudim. O segundo pudim seria pra direção. Ele foi, assim, a falha ele foi maior... dirigido. Ele foi bem dirigido. A falha maior, na minha opinião, foi o roteiro. Foi o roteiro que não conseguiu se fechar em si. Então, talvez uma versão estendida do filme ou uma outra, como vai ter a continuação, talvez ali corrija os erros do primeiro. Então vamos dar metade do pudim pra direção, porque a direção não chegou lá. A terceira seria a atuação. A atuação, gente, são grandes nomes, né? A gente deve levar em consideração de que... Gente! Não é preciso... Enfim, a gente tem que levar em consideração que, na verdade, a atuação... Os atores levaram os personagens nas costas, entende? Porque você percebe que não tem uma profundidade clara desses personagens. Enfim, então a gente dá o pudim pra atuação. A técnica é a outra coisa que salva depois dos atores, porque efeito visual, efeito sonoro, todo efeito. Como técnico, a gente tá falando de equipe técnica e efeitos técnicos, edição, montagem, efeitos som, visuais, efeitos sonoros e essa coisa como um todo. E a fotografia, de filme também, que a gente vai encaixar em técnica e não necessariamente em direção. Ganha o pudim. Ganha o pudim. E por último vem o envolvimento ou função social, porque é um filme que de fato... Na verdade a gente vai jogar isso pra todos os filmes, né? Porque tem que estar por trás de arte de alguma forma. O quanto ele é envolvente pra nós, o quanto ele conversa diretamente conosco, o quanto ele faz o que ele se propõe a fazer. Como ele se colocou ali como fazer uma discussão social, então a gente vai avaliar também como fator de se ele serviu ou não, se ele conseguiu atiçar ou não. E eu tava assistindo com algumas pessoas que eram leigas, né? Vou colocar assim, que eram preconceituosas. E pra eles não chegou, não causou incômodo. Inclusive, pra eles foi um filme que passou completamente batido, sabe? Não chegou a discussão nenhuma. Eu passei muita raiva, por sinal. Então eu acho que nesse sentido, e eu devo deixar claro que eu discordo um pouco do Bial nessa questão da função social. Independente se o filme se propõe ou não a algo, sempre existe algo que ele retrata e que atinja de alguma forma a todo sociedade. Filme quer fazer isso. Eu quis dizer então, que esse mais diretamente, sabe? Tipo, eu não vou avaliar o fator de função social de Cidade de Deus, a mesma coisa que eu vou avaliar de John Wick. Não, sim, a gente avalia em graus diferentes, mas no caso os dois têm pontos sociais relevantes. E aí nesse sentido, ele envolve, mas ele não critica, eu dou meio pudim.
Eu do meio pudim também, porque ele tenta, mas ele falha. Então, e aí ele ganhou meio, e meio, 3 Ele pudins. ganhou 3 pudins, então ele tá acima da média, é um filme assistível, mas tá longe de ser... Completo. Ele é um filme muito bom. Podia ser muito melhor. É isso aí. Ok, então... Bom, é isso aí, o filme ficar por aqui. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. Se não, deixa um comentário, manda aí um recado pra gente, fala o que a gente pode melhorar. E quais que filmes você vocês querem que a gente assista também, pra que a gente possa dar a nossa opinião. É, um post um pouco mais completo e mais claro sobre o filme provavelmente fica no nosso blog, Ordem do Pudim. Provavelmente não, ele vai estar, ele vai estar no nosso blog, Ordem do Pudim. Ordem do Pudim, vocês encontram também no Facebook. E o link vai ser deixado aqui embaixo na descrição. Isso aí. Então é isso aí, nós nos vemos no próximo vídeo. Beijos. E tchau. Tchau, tchau.